Apocalipse capítulo 12 e no versículo 7. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi atirado para onde? Para a terra. E quem é que mora na terra? Nós, né? Mas o Senhor não tinha outro lugar para mandar esse Satanás, não. Foi mandar justamente para a terra. Foi atirado para a terra. Se ele já era rebelde lá em cima, imagine aqui embaixo, né? Se ele já era o acusador lá em cima, imagine aqui embaixo. Se ele criou a rebelião e uma peleja entre os anjos, imagine aqui no meio de nós. Então essa peleja, ela finalizou no céu, mas ainda na terra, nós estamos pelejando todos os dias, igreja. Essa peleja agora é nossa. Mas por que Deus permitiu que o inimigo fosse lançado na terra? Porque Deus, Ele nos deu a condição também de vencer esse mesmo inimigo. Ele não permitiria lançar o dragão, a antiga serpente, o diabo aqui na terra, se Ele antes não nos desse a condição de vencê-los. Só que muitas pessoas estão sendo humilhadas pelo inimigo, infelizmente. Não se deram conta que a peleja é dela, e para que ela venha vencer essa peleja, ela tem que se capacitar, ela tem que buscar força, ela tem que entender como que os anjos venceram lá em cima. E quando ela entender como os anjos venceram e praticarem aquilo que vai lhe trazer a vitória, elas também vão vencer aqui embaixo. A Bíblia diz que então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, porém, ou eles, pois, o venceram por causa do que, igreja? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por causa do sangue, ou seja, o testemunho de Cristo, e por causa do próprio testemunho através da palavra, ou diante da palavra, que mesmo em face da morte, você sabe que o nosso inimigo, ele tem condição de ceifar vidas. Você sabia disso? Tanto é que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar
e destruir. Significa que ele tem essa condição de tirar uma vida, ou seja, de promover a morte na vida de alguém. Então ele tem essa condição, o nosso inimigo tem. Mas cabe a nós, diante da morte, ou seja, diante do adversário, diante daquele que pode produzir morte na vida do ser humano, apresentar o nosso testemunho através da palavra. Ou seja, só é possível vencer o inimigo através do testemunho em cima da palavra. Tem pessoas aí fora que têm um testemunho bom, né? E estão perecendo na mão do inimigo. Um testemunho pessoal. São pessoas, por exemplo, que ela fala assim: eu não preciso ir à igreja porque eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa de família, eu não faço, o meu nome é limpo na praça, ninguém tem nada de ruim para falar de mim. É um testemunho bom. No entanto, isso não tira a condição do inimigo de destruir, de matar, de roubar contra a vida dele. Você vê que pessoas boas, com bons testemunhos, têm sido peneiradas nesse mundo, e a sociedade até fica assim: mas como é que pode? Pessoas boas estão morrendo e pessoas ruins estão estendendo os anos em cima dessa terra. É injusto isso. Tem pessoas, meu Deus, mas quanta injustiça! Uma pessoa que tem um bom testemunho, que era boa influência, e aí de repente morre desse jeito. E outras que fazem um monte de maldade e estão aí, em cima da terra. Tem pessoas revoltadas com isso. Mas não é somente o bom testemunho que faz com que ela obtenha a vitória em cima do seu pior adversário. É o bom testemunho através da palavra, igreja. É diferente. Porque a palavra representa o quê? Representa o instrumento que vai nos dar a vitória. Ou você já viu algum soldado ir lutar sem espada, né? Jesus, ele falou: eu vim trazer a espada. A espada para quê? Para você vencer o inimigo, para você enfrentar o inimigo. Como é que você enfrentar o inimigo se você não tem a espada? Como é que você vai vencer o inimigo que é preparado, conhece as suas fraquezas, sem ter um instrumento para vencê-lo? Só é possível vencer com a palavra, igreja. Não adianta buscar outros meios. Tem pessoas aí que ficam batendo em muitas portas: eu vou buscar ajuda em tal lugar, eu vou para aquele lado lá agora, enquanto eu tiver força eu estou lutando. Eu já vi muito isso. Enquanto eu tiver vida eu estou lutando. Está lutando, mas está lutando da forma errada. É até uma boa pessoa, mas não tem o instrumento da palavra. E o pior, quantos são aqueles que recebem o instrumento e guardam o instrumento e vai na força do braço? É tudo que o inimigo quer. Eu vejo muitos cristãos fazendo isso. Muitas pessoas apanhando do adversário porque não usam aquilo que Deus entregou para ela usar. A Bíblia é bem clara: eles o venceram por causa da palavra do testemunho, igreja. Olha aí, é a palavra que faz a diferença. Mas eu sou uma boa pessoa, o inimigo não tem poder para tocar em mim. Aonde está escrito isso aí? Aonde está escrito que ser uma boa pessoa te protege das investidas do mal? A Bíblia diz que o que nos protege dos dardos inflamáveis do maligno é uma armadura.
A armadura de Deus, não é a armadura do homem, é a armadura de Deus. E nessa armadura pode ter lá o capacete da salvação, pode ter as sandálias do Evangelho, pode ter a couraça da justiça, pode ter o escudo da fé, mas se não tiver a espada, que é a palavra, também não adianta nada, porque você vai se defender, mas não tem como atacar o inimigo, não tem como vencer, só vai se defender. Tem que ter toda a armadura, a Bíblia diz, para poder resistir no dia mau. E esse dia mau ele vem para todo mundo, igreja, não adianta fugir, né? Tem pessoas aí que há muito tempo estão enfrentando esse dia mau e não usam o instrumento que é para cortar a cabeça do gigante. Ou você acha que Davi só precisou das pedras? Claro que não. A Bíblia diz que ele foi lá, subiu em cima do gigante, passou a espada no pescoço, arrancou a cabeça e trouxe para mostrar: olha, eu venci. Porque só deixar deitado lá, qualquer momento o gigante pode voltar de novo. E aí? O trabalho tem que ser o quê? Completo. Ah, pastor, mas eu sou da paz. Eu também sou. Mas se tratando de Satanás, igreja, nós não podemos ter pena, não. Nós temos que ir para cima, porque ele não tem pena da gente, né? Se tiver uma oportunidade, ele não brinca. Você já viu ele brincando com alguém? Não, ele vem no objetivo de roubar, matar, destruir. Ou seja, ele só vem para isso. Ele só se apresenta com esse propósito. Ah, mas uma vez eu vi um espírito maligno manifestado dando risada. Mas por que ele estava dando risada? Porque ele estava destruindo aquela vida, né? A pessoa não conseguia reagir e ele estava dando risada ali, estava destruindo. A missão dele, o propósito dele estava sendo concretizado. Por isso que nós não podemos brincar, igreja. A coisa é séria. A peleja foi grande nos céus. Nós temos que entender que foi uma grande quantidade de anjos contra outra grande quantidade, e os que perderam se transformaram em demônios e estão tudo solto ao nosso redor. Se você conseguisse ver, se você tivesse esse dom, esse sentido de enxergar os demônios, eu acredito que você não ia conseguir nem dormir mais. Imagine você andando na rua, aí de repente você vê um demônio grudado no pescoço de um, né? Aí você vê o outro na perna e a perna arrastando ali, e ele ali, grudado. Aí você vê ele cavando ali um buraco no meio da rua para causar um acidente. Lá na esquina você vê um grupinho: olha, aqui eu vou ceifar mais uma vida. Isso é bíblico. Quantas vidas você já viu, por exemplo, em acidentes no mesmo local? Ah, como é que pode? Tantos acidentes ali naquele mesmo local. Olha quantas vidas foi envenenada ali. Será que isso é normal? Claro que não. Há um grupo de demônios ali, só ceifando vidas. Então não é brincadeira. Nós não estamos aqui, igreja, somente para receber o alimento e a vida continuar do mesmo jeito. Não. O inimigo ele tem agarrado muito daquilo que é seu, e só existe um jeito dele liberar aquilo que é seu, é vencendo ele. Tem pessoas aí que o inimigo está agarrado na saúde, tem pessoas que o inimigo está agarrado na vida financeira, outros que estão agarrados ali na família, destruindo a família, o casamento. Ou seja, e a pessoa não percebe que a luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra Satanás. Nós estamos aqui para entender isso, que existe um exército ao nosso derredor,
destruindo, matando, roubando, e nós precisamos lutar para vencer esse inimigo, porque se nós não vencermos, ele vai vir para cima com força, ele conhece quem é o valente, ele conhece quem está firme, quem está forte, ele conhece o soldado que está pronto para lutar com ele, e também conhece aqueles que despreparados, aqueles que têm medo até mesmo de manejar o instrumento da palavra. Ele conhece. Ele falou a respeito de Paulo: olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, ou eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas ele falou para um grupo assim: olha, mas vocês, eu também conheço vocês, mas vocês não me metem medo não. Agora Paulo, eu não quero nem chegar perto dele, porque se eu chegar perto, ele é capaz de ele arrancar minha cabeça. Então o inimigo, ele conhece quem é quem, e cada um de nós, e ele tem visto quem está preparado, ele tem visto quem tem manejado bem o instrumento da palavra, porque é por isso que nós estamos aqui. Não é somente o pastor, o missionário, o obreiro, não, todos nós temos que manejar bem esse instrumento, e saber que a nossa luta é uma luta constante, igreja, constante, mas que Deus já nos deu a condição de vencer. Amém, igreja? A Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus foi o sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os anjos que lutaram contra Satanás e os seus anjos, eles sabiam que poderiam também perder. Eles sabiam que diante daquela situação, se eles não tivessem uma posição de autoridade, eles poderiam ser ceifados. Mas a autoridade que estava sobre eles, que era de Cristo, e a autoridade em cima da palavra, lhes deu a vitória. E Deus escreveu esta palavra para que nós também venhamos entender que assim como os anjos venceram, nós também podemos vencer. Amém, igreja? Adiante diz aqui, por isto festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar. Misericórdia. Você vê que até o mar tem o seu ai, né? Até no mar os inimigos ele atua. Que coisa! Como assim no mar? Se na terra já é difícil lutar contra eles, imagine no mar. Será que tem gente que morre no mar também? Muita gente. Tem gente que enfrenta. No mar tem o que? Tempestades, vento forte, E pessoas que, por exemplo, se você observar nos noticiários, quantas pessoas não morrem afogadas em praias, por exemplo. Olha quanto de pessoas que são ceifadas, quantas pessoas que o mar leva e não devolve, ou quando devolve, só devolve o corpo. Quantas vidas! Então as mesmas lutas que eles causam na terra, eles causam também no mar. Então não tem como fugir, não tem. A opção nossa é enfrentar, é tomar posição, igreja. Porque aonde a pessoa for, ali vai ter peleja, vai ter luta. Não adianta fugir. Para que eu vou fugir? Você não tem como fugir. Você percebe que Jonas, ele tentou fugir para um lugar distante. Eu não quero luta na minha vida, não.
eu vou fugir da presença de Deus, eu não vou lá para a cidade não. Aí ele fugiu para o mar. Aí teve tempestade, teve vento forte, e depois, quando tudo parecia que não ia piorar, foi engolido pelo peixe. Meu Deus do céu, está vendo? Às vezes a gente tem essa sensação também: eu já estou no fundo do poço, não pode piorar depois disso. Se nós não tomarmos posição e não enfrentarmos o nosso inimigo, igreja, com autoridade, a situação ainda pode piorar. Você sabia disso? Infelizmente. Eu não queria falar isso para você não, mas se nós recuarmos, a situação ela pode ainda piorar para o nosso lado. Então, a melhor decisão que nós temos que tomar é usar aquilo que Deus tem nos dado e enfrentar o problema, enfrentar o inimigo, frente a frente. Eu fiz um exame, diagnosticou ali uma doença, vou enfrentar, não vou fugir não vou abaixar a cabeça não. Eu estou enfrentando uma luta em casa, um vício, uma maldição. Não, eu tenho que enfrentar, eu vou para cima, eu não vou fraquejar não, porque se eu fraquejar, o inimigo vai tomar espaço, vai vir para cima, e aí eu não vou conseguir alcançar o testemunho. Eu tenho que dar um testemunho em cima da palavra. Mas como que esse testemunho ele vai ser apresentado se eu não buscar a palavra? Por isso que muitos aí fora têm perecido, têm contado derrotas, porque não busca a palavra. Você e eu aqui estamos recebendo a condição para vencer as adversidades. Nós só temos que colocar em prática, igreja. Nós só temos que apresentar um testemunho. Olha, eu fui buscar a espada, agora eu vou tomar posição, vou enfrentar esse problema, vou vencer esse problema e vou voltar na igreja para contar o testemunho. É assim que nós vencemos a peleja. É na força da palavra de Deus, é na fé, é na autoridade no nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a sua vinda aqui hoje vai trazer resultados positivos através do testemunho. Amém? Para a gente encerrar, diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. O que é cólera? Ira, revoltado. Por que desceu revoltado? Porque já tinha perdido uma. Ele perdeu uma peleja, foi humilhado, foi expulso. Ninguém gosta de ser expulso, né? Misericórdia. Ser expulso. Aquele que é expulso é aquele que fez alguma coisa errada. Por exemplo, tem gente que consegue ser expulso de uma empresa. Como? Justa causa. Foi expulso. Tem gente que consegue ser expulso de uma escola. Leva uma suspensão, não deu jeito, agora vai. A suspensão é para sempre. Tem pessoas que conseguem ser expulsas de uma família, da sociedade. E este aqui, o nosso inimigo, Satanás, ele foi expulso do ambiente perfeito. Foi humilhado, foi derrotado. Então ele saiu dali revoltado, irado. E por isso que a missão dele se tornou roubar, matar e destruir. Ele ficou tão irado que ele falou: a partir de hoje eu só vou fazer isso. Eu vou roubar, vou matar, vou destruir quem eu encontrar pela frente. Só que ele começou a caminhar, ele começou a encontrar umas pessoas diferentes. Ou seja, o que torna a pessoa diferente, igreja? O que torna uma pessoa vencedora? A fé e a palavra. A fé é o escudo, a palavra é a espada, e a posição dela, testemunho.
autoridade. Porque não adianta também eu falar, eu tenho uma fé, eu tenho uma espada, mas eu não uso não, sabe? Está guardada lá em casa. Você não sabe quando a peleja vai se levantar. Então nós temos que estar prontos. Talvez você esteja enfrentando um tipo de peleja. Talvez você já esteja enfrentando esta luta há algum tempo. E a espada está nas suas mãos. Se você for para cima, o inimigo, ele vai bater em retirada. Ainda que ele tenha entrado por 7 caminhos, por 7 portas, a Bíblia diz que ele vai sair. Ele vai sair. Ele entrou por um, vai sair por 7, né? A Bíblia diz. O inimigo está ali, então ele vai. Mas não tem mais saída, né? Ele vai criar saída, mas vai sair. Ou seja, nós temos que tomar posição diante dele, porque se nós deixarmos, ele vai passar por cima, igreja. Ele não tem pena, não. Nós também não temos que ter pena do inimigo. Ele tem rodeado muitos aí, e nós temos que estar prontos com a palavra, firmes, independentemente da luta. Está aqui, firme com Deus, buscando, se fortalecendo. Mas de vez em quando dá um desânimo, dá uma vontade de desistir, dá uma vontade de olhar para trás. Dardos inflamáveis do maligno. Quando isso acontecer, busque força em Deus, venha para a igreja, venha se alimentar. Eu tenho certeza que na força do Senhor você vai vencer todas as batalhas. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor? Guarda essa palavra no seu coração. E quando o pensamento surgir, hoje eu não vou, não, é aí que você tem que ir mesmo. É aí que você tem que vir para a igreja, porque você já está na peleja. E se você desanimar, aí não tem como vencer. Mas graças a Deus que você veio, e essa peleja já está ganha. Amém? Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.